Eu não sei. Eu não sei como vocês não têm vergonha de dizer que o Brasil é um país cristão, de dizer que o Brasil é um país hospitaleiro, um país acolhedor, uma nação acolhedora. Eu tinha vergonha desses pastores ir nas redes sociais e dizer que o Brasil é um país acolhedor, e dizer que o Brasil é um país de cristão. Eu vou mostrar na Bíblia que o que se diz aí do Brasil é mentira. Eu não estou aqui para incriminar o meu país, lógico que não. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para dizer a verdade para você, gente. Que o Brasil é um país, é uma piada. O Brasil é uma mentira. A verdade é essa. Não se tampa o sol com a peneira. Não tem como tapar o sol com a peneira. João capítulo 8, versículo 44 diz assim: vós sois do diabo. Jesus falando para os fariseus. Os fariseus são esses crentes nos dias de hoje. Esses crentes que quebram princípio. Escuta o que Jesus falou para os fariseus, os seguidores da lei de Moisés. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Você não entendeu? Vós sois do diabo. Todos que mentem é filho do diabo. Você pode pregar, você pode falar em línguas, orar, jejuar, mas se você falta com a verdade, vós sois filho do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Vós sois filho do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me crê, disse Jesus. Mas porque eu digo a verdade, vós não me crê. Vamos lá. Agora vamos para Malaquias capítulo 1, versículo 14. Malaquias 1, 14. Vamos lá. Eu vou mostrar na Bíblia para você que o Brasil é uma piada, que o Brasil é uma mentira, tá? Que o Brasil não é um país de cristão, coisíssima nenhuma. O Brasil é um país de covardes. A verdade é essa, e eu não vou omitir. Malaquias capítulo 1, versículo 14. Malaquias 1, 14, diz assim o Senhor: e perguntai por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher, e a tua mocidade com qual foste desleal, sendo ele a tua companheira. Aliás, Malaquias 1,14, estou em 2, perdão, é 1,14. Malaquias capítulo 1, versículo 14, perdão.
Pois maldito seja o enganador. Essa palavra que eu estava falando sobre o homem e a mulher foi engano meu. É Malaquias capítulo 1, versículo 14. Pois maldito seja o enganador. Maldito seja o enganador. Alguma dúvida? Agora vamos para Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago capítulo 1, versículo 37 e 27. Eu estou um pouco meio aqui atrapalhado aqui, mas é porque são vários versículos da Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 27. Se tiver alguma dúvida, se você acha que o que eu estou falando é de mim mesmo, gente, como é que esses pastores vai nas redes sociais dizer que 50% dos brasileiros são cristãos? Só para você ter uma ideia, os brasileiros nem religioso eles são. E eu vou te mostrar na Bíblia, quanto mais cristão. Tiago capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Escute, é a verdadeira religião. É a verdadeira religião, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui. Espera lá, vamos para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Levai as cargas, o peso, ajudai os irmãos na luta, ajudai os irmãos nas aflições. Não é carregar ninguém no braço, é ajudar. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Amém? Agora vamos para 1 João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Não é segundo Evangelho de João, não. 1 João capítulo 2. Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 4. Vamos ver se é isso mesmo. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Escute, o Brasil não tem 3% de cristão. Escute, você não está entendendo absolutamente nada. Eu digo para você sem medo, o Brasil é uma piada. O Brasil é uma mentira. Vamos de novo? Aquele 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5 de 1 João capítulo 2, versículo 5.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, e aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Preste atenção. Agora sim, vamos para Efésios capítulo Efésios não, gente. É muitos versículos da Bíblia. Tiago capítulo 1, novamente. Versículo 27. Tiago 1, 27. Diz assim. Vamos lá. Se alguém, versículo 26 até o 27. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui não está falando de cristianismo não, gente. Aqui não tem nada a ver com cristianismo. Isso aqui está falando de religião. Tá? Ah não, então eu estou guardando a palavra de Deus. Não, aqui não está falando de cristianismo. Aqui no versículo 27 de Tiago capítulo 1. Aqui está falando da religião. Então, para calar a boca de você, pastor mercenário, insubordinado, fraudulento, o Brasil nunca foi um país religioso. E tampouco um país cristão. Sabe por quê? A verdadeira religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Não adianta você também fazer a obra social e ser contaminado com o mundo. Políticos. E contaminado do mundo. E contaminado das coisas do mundo. Então o Brasil, nem religioso o Brasil é. Sabe por quê? Porque o Brasil não cuida de si. A verdadeira religião é visitar os órfãos. Cadê o Brasil? Visita os órfãos. Visita o tempo de política. Eu digo para você uma coisa. Eu saio com você, pastor, para fazer uma pesquisa aí com a Bíblia na mão. Você, bispo, apóstolo, reverendo. Eu saio com você para fazer uma pesquisa com a Bíblia na mão. Se tiver 3% que são religiosos, que tem uma religião pura e sem mácula, que guarda, que protege, que visita os órfãos, as viúvas, os abandonados. Se tiver 3%, é muito. E outra coisa, não é só visitar os órfãos, não. É visitar, ajudar incontaminado do mundo. Se você também estiver contaminado do mundo, também não adianta. Eu fico me perguntando como é que esses pregadores, cara de pau, vai nas redes sociais e diz assim: o Brasil é um país cristão. A maior parte do Brasil, gente, mais de 90%, são egoístas, prepotentes, gananciosos. Você quer saber se o Brasil é um país hospitaleiro? Vai vender franela no sinaleiro. Vai vender pipoca na rua. Vai vender amendoim, ovo de codorna, vai vender balinha,
na rua para você ver se essa croja é hospitaleira. Vai vender alguma coisa na rua, você vai ver se o brasileiro realmente é um país religioso. Essa croja nem religiosa ela é, quanto mais um país cristão. Sabe por quê? Cristão, irmão, é andar como Cristo andou. Ser cristão é andar como Cristo andou. E ser religioso é acolher os órfãos, os necessitados. Preste atenção que não tem nada a ver com religião, com cristianismo. Cristianismo é quem pratica os princípios de Cristo. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos na terra. Imitadores de Cristo na terra. É servir a Cristo. Isso é cristianismo. Isso não é ter uma religião e não é ser um crente. É ter parte com Cristo. E ser religioso é ajudar o próximo sem interesse, sem precisar tirar foto, fazer vídeo, para postar na internet, para dizer que está servindo. Não, isso não é servir a Deus. Isso não é um país religioso também. Então o Brasil não é nada de bom. O Brasil não é nada que preste. Gente, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Eu espero melhora para o Brasil. Eu espero uma mudança para o Brasil. Uma mudança espiritualmente primeiro. Não tem mudança. Não tem mudança de atitude se não tiver uma mudança de conduta. Uma mudança de atitude. Primeiramente, espiritualmente. Então presta atenção que parece que você não entendeu. Parece que você não entendeu o que diz a palavra de Deus. Parece que você não entendeu o que diz João capítulo 8, no versículo 44. Parece que você não entendeu absolutamente nada, pastor. Eu estava escutando uns comentários que tem uns pastores por lá de Planaltina, de Goiás, e todo lugar tem isso. Disse que se pregar o evangelho como a Bíblia manda, a igreja vai esvaziar. É um falso profeta, medíocre. A verdade é essa. E o Brasil está cheio. O Brasil está cheio. É assim que a gente identifica um falso profeta. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 44. Você parece que não está entendendo nada. É ou não é? João capítulo 8, versículo 44. Vós sois filho do diabo. Vocês é filho do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou a verdade nele. Porque nele não há verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Você vai questionar comigo ou com a palavra de Deus? Que país é esse? Você sai na rua aí para trabalhar, para vender alguma coisa na rua, alguns jovens, pai de família, mãe de família, jovem, que estuda, quer fazer a faculdade, sai na rua para vender alguma coisa, bala, um tipo de alguma coisa para poder gerar uma renda, são humilhados. São humilhados. Ah, não quero isso não. Eu não como doce. Come não? Perturbado. Mas sirva, ajude alguém. Esse é o país de cristão? Esse é o país hospitaleiro? Que você é humilhado na rua para vender o seu produto, para você sobreviver, pagar a faculdade, uma mãe de família, um pai de família que está desempregado, não tem carteira assinada, vai trabalhar na rua, vender alguma coisa,
franela, pipoca no sinaleiro, é humilhado. Tem gente dentro dos carros que não abre nem o vidro do carro. E muito menos comprar. Esse é o país de cristão, pastor, que você diz? Isso é o país de cristão? Você está mentindo. Você está sendo o quê? Você está sendo filho do diabo. É o que diz Jesus lá em João 8:44. O pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira porque nunca se firmou na verdade. Você quer saber se essa croja brasileira é um país hospitaleiro? Um país de amor? Eu estou fora desse amor. Sai na rua vendendo alguma coisa. Você é humilhado. Você é humilhada. Malaquias, capítulo 1, versículo 14, diz o quê? Maldito seja o enganador. Esse é o país de cristão? Meu irmão, minha irmã, o Brasil não é um país nem de religioso. Porque a verdadeira religião é ajudar os órfãos, visitar as viúvas, sem se contaminar. Eu vou fazer esse trabalho aqui, obra social, porque eu pretendo me candidatar. Você é uma aberração, você é um mentiroso. Isso não é amor. A Bíblia diz que amor não pensa em si próprio, o amor pensa no próximo. O Brasil é uma piada. Na área religiosa, na área política, empresarial, principalmente na área religiosa. É uma catástrofe. Maldito seja o enganador. Malaquias capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Gálatas 6:2, novamente. Eu vou mostrar para você que o Brasil não é um país religioso, muito menos país cristão. É um país onde patrões bebem o sangue de funcionário. Onde funcionário é injustiçado por patrões. Esse é o país cristão, pastor? Que você vai nas redes sociais, né, dizer assim, o Brasil é um país cristão, um país hospitaleiro. Quem te falou isso, meu irmão? Me diga quem te falou. Você está confundindo macumbaria, feitiçaria, catolicismo, ser crente, ser evangélico com o cristianismo. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Essas igrejas que ficam pregando aí a lei do dente por dente, olho por olho, aonde os pastores pegam o povo para fazer campanhas e correntes, o povo já estão preso em corrente, amarrado. O povo já está amarrado. Para que serve corrente? Para prender. Prende animais, prende as pessoas loucas, pessoas que têm distúrbio mental exagerada. Os pastores ficam aí prendendo um povo, escravizando um povo, e você diz, pastor, que o Brasil é um país cristão. Me mostra na Bíblia. Comente nesse vídeo, por favor. Se você tiver algum respaldo bíblico que o Brasil é um país cristão, eu vou me redimir e pedir desculpa. Eu vou me redimir e pedir desculpa para todos que estão me ouvindo. O Brasil é uma piada. O Brasil é uma mentira. Por isso que nem Copa do Mundo eu torço pela seleção brasileira. Para quê? Para enriquecer o futebol? E deixar o pobre mais pobre? Que negócio? Para que torcer por seleção brasileira? Longe de mim. Porque eu não gosto de futebol? Gosto muito de futebol. Eu não gosto de mentira, de fingimento. Esse é o país de cristão, pastor?
Eu vejo pastor Silas Malafaia, Marco Feliciano, muitos pregadores por aí dizer que o Brasil é um país de cristão. Quem te falou isso, meu? Em qual Bíblia você viu o exemplo que favorece o Brasil, que classifica o Brasil como país cristão? Me diga, pelo amor de Deus. Um país que as pessoas vão trabalhar e é humilhado, massacrado, escravizado. Um país que as pessoas trabalham 10, 12 horas por dia e ganham um salário mínimo para não viver, e sim para sobreviver. É esse o país de cristão? Repito, o Brasil não é nem um país religioso. O Brasil não é um país nem religioso, quanto mais um país de cristão. Gálatas capítulo 6, né? Versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. O que é que a Bíblia manda fazer? Carregar o peso, ajudar uns aos outros. O Brasil tem isso? Agora, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não de Deus, me diga qual o exemplo tem no Brasil para você classificar o Brasil como um país de quase 60% de cristão. Me diga, pelo amor de Deus, talvez sua Bíblia é diferente da minha. Talvez ser bandido para você, injustiçar, humilhar os funcionários, roubar a carteira, direito da carteira dos trabalhadores. Talvez isso para você é exemplo de Cristo. É isso? É isso ser de Cristo? Jesus disse: o que adianta emprestar algo para alguém que pode te pagar o troco, ou te paga em troco 2 vezes ou 3 vezes mais? Isso não é amor. Jesus disse que até os pecadores praticantes assim faz. Dai àquele que não tem como te pagar. Esse é o Brasil de cristão que você diz? Sabe qual é o problema de vocês? É que ser cristão para vocês é frequentar alguma área que eles dizem que é uma área religiosa. Que religião não é isso. Religião é amar os órfãos, as viúvas, cuidar delas e deles, sem se contaminar. Porque se você cuidar dos órfãos e das viúvas se contaminando, também não é uma religião para Deus. E muito menos ser cristão. E muito menos ser cristão. A verdade é essa. A verdade é essa. Alguma dúvida? 1 João 2:4. Você vai enxergar a realidade. Você precisa enxergar a realidade. 1 João 2:2. 2:4. Perdão, eu já me embaracei aqui bem muito, né? É porque são várias passagens da Bíblia. Escute. 1 João 2:4. Aquele que se diz, eu conheço e não guardo, ou não guardo os mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabei, ou nisto sabemos, que estamos nele. Nisso sabemos que estamos nele. Temos que aprender, irmãos. Eu sempre digo,
o seguinte: se nós não dizer para o Brasil o que o Brasil é, o povo vai ficar injustiçando, fazendo tudo errado, achando que são cristãos. Eu estou fazendo assim, mas eu sou um cristão, porque fulano, ciclano, beltrano falou para mim que o Brasil é um país de cristão. Agora, se você acha que o Brasil é um país de cristão, vai vender picolé, vai vender doce, brigadeiro, aqueles beijinhos, né, doce de chocolate, para você ver. Você é massacrado pela sociedade. Eu não quero não. Leve isso para lá. Você prestou atenção que quando você vai trabalhar, vender alguma coisa na rua, você vende um produto por R$5, a pessoa fala assim, faz por 3. E pode pagar, gente. Aquilo ali é para humilhar. Aquilo ali é para humilhar. Quanto é isso? É R$5. Tem quantos aí? Tem 6. Dá quanto a R$5? Dá R$30. Eu dou 20 em todos. Você é um endemoniado. Você é um endiabrado. Deus vai te pegar. Você é empresário. Você, pastor, mentiroso, cara de pau, falso profeta, mercenário. Estuda o que quer dizer mercenário. Estuda o que quer dizer mercenário. Mercenário é todos aqueles que se vendem. Estuda o que é mercenário. Em troca de subornos. Em troca de valores. Mente. Retorça a verdade em mentira. Isso é um país de cristão? Vá lá. Se você acha que o Brasil é um país hospitaleiro, de cristão, de religioso, vai vender alguma coisa na rua. Vai vender alguma coisa na rua para você ver. Apenas isso, não estou pedindo. Eu sou capaz de sair com vocês para fazer uma pesquisa. Se você encontrar, de 100% que você entrevistar, se você encontrar 2 ou 3%, 2% de pessoas que seguem princípios bíblicos, eu não estou falando que segue mandamento não, eu estou falando de princípios, ordens, eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome. Até hoje não tem. O Brasil é um país de egoísta, soberbo, prepotente, materialista, ganancioso. Você vai fazer um serviço para alguém, um serviço de R$1.000, o cara quer pagar 300, 200. Isso é um país de amor? Isso é um país de cristão? É isso que você está dizendo para mim? Isso é um país de cristão? Pastor, você sabe que você é um falso profeta. Você que está me ouvindo agora, você sabe que você é um mentiroso. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. Como você está me ouvindo, muitos de vocês nunca se firmou na verdade. Como muitos de vocês nunca se firmaram na verdade, para que você mente? Para que você mente? Aí você disse que o Brasil é um país de cristão, pastor. O Brasil não é nem um país religioso. O Brasil não é um país nem religioso, quanto mais de cristão. É um país medíocre, mentirosos, patrões que sugam o sangue do funcionário brutalmente. Suga até a última gota do sangue do funcionário que às vezes rouba patrão. Aliás, tem os funcionários que dizem assim: meu Deus, antes de trabalhar, me abre uma porta do emprego. Aí Deus abre.
Aí quando ele vai trabalhar, começa a reclamar. Ah, meu Deus, que vida é essa? Isso é um país de cristão, gente? Responda. Responda. Eu estou esperando você responder. Isso é um país de cristão, você diz? Só que eu estou dizendo isso para vocês, eu não estou falando nem com os incrédulos, é com os pastores. Os pastores dizem que o Brasil é um país de cristão, de hospitaleiros, um país de amor, de harmonia, de aconchego. Quem te disse isso, meu irmão? Quem te falou isso, minha irmã, que esse Brasil medíocre é um país de amor? A missionária, você está detonando com o seu país? Estou detonando com o país, porque o Brasil é uma piada. O Brasil é uma mentira, gente. Você quer que eu fale o quê? Engane você? A Bíblia diz que maldito é o enganador. E que o diabo é o pai da mentira. E que o diabo nunca se firmou na verdade porque ele é o pai da mentira. Aí tem uns que dizem assim, mas não julgue para não ser julgado. Deixa de ser infantil, para não dizer, deixa de ser outra coisa. Eu estou lendo a Bíblia. Como é que eu vou julgar alguém dentro da Bíblia? É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz isso, meus irmãos. Que negócio é esse? Vocês estão brincando com coisa séria. Empresário, gente, que suga o sangue das pessoas com preço abusivo. Pregadores que mentem no altar. Se envolvem em propina, em quadrilha. Ou seja, troca uma eternidade por 80, 100 anos de vida nesse mundo. Troca a eternidade por 80, 100 anos de prazeres neste mundo. Que negócio é esse? Quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Tudo que eu citei aqui, você pode voltar à Bíblia e conferir de novo. Para finalizar, o Brasil é um país de mentira. O Brasil é uma piada. Essa é a verdade. Você sai para trabalhar, não é nem para pedir na rua, pedir alguma coisa. Eu não quero não como isso não. Pera até para a pessoa sair da mesa deles. Aí tu sai para pedir, vai trabalhar. Aí tu sai para trabalhar, não vou comprar não, que eu não quero. Aí o cara vai lá roubar, que não tá certo. A polícia tem que matar, né? Não é assim que muitos falam? Finalmente, o que é que vocês querem? O Brasil é uma piada. Talvez não é para você, porque o Brasil não tem terremoto, não tem maremoto. Não, o Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, é uma maravilha. Você quer um terremoto, uma maremoto, tsunami, mais do que salário mínimo? Mais do que as injustiças? Mais do que a miséria que tem nesse país? A mentira, o evangelho fraudulento que é pregado hoje. Os pastores fazendo do povo marionete, fantoche, carro de mão, tacando campanha nas pessoas. O povo já está virando até político de tanta campanha. Tacando corrente nas pessoas. O povo já está virando cachorrinho, gatinho, bichinho de estimação de tanta corrente nas igrejas.
Você, às vezes, se libertou da escravidão do cigarro, das drogas, da prostituição, mas se tornou escravo de igreja e de pastores. E diz assim: o Brasil é um país cristão. Um país dos menores salários do mundo. Tem pessoas saindo do Brasil para ir para o Paraguai. É um país que os brasileiros sempre falam mal. Os brasileiros desciam a lenha no Paraguai. Hoje estão saindo brasileiros para sobreviver no Paraguai. Essa é a pura verdade. Que Deus abençoe. Que Deus se ilumine. Não farei nada. Falei nada fora da Bíblia. Absolutamente nada. Tudo que eu falei foi dentro da palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui foi dentro da palavra de Deus. Eu espero que todos tenham compreendido. E se você não compreendeu, volte o vídeo e abra a sua Bíblia, que você vai entender que tudo que eu falei foi dentro da palavra de Deus. Tudo que você ouviu, tudo, absolutamente tudo, foi dentro da palavra de Deus. O Brasil não é um país nem religioso, porque a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados, sem se contaminar com o mundo. O Brasil não é nem um país religioso, quanto mais um país cristão. Essa é a verdade. Que Deus abençoe aqueles que procuram fazer certo, aqueles que sempre estão fazendo errado. Que Deus te dê mais um aperto para você mudar as suas atitudes. Deus ilumine, que Deus transforme a sua mente. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. E todos que mentem, seja pastor, você ora, jejuma, fale língua, não importa. O que importa é o seu procedimento. Se você falta com a verdade, você é um filho, é uma filha de Satanás. Se você falta com a verdade, você é um filho, é uma filha de Satanás. Porque o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Como também os profetas do diabo não se firmaram.